aberta no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Graças a Deus. Eu não sei se você já refletiu sobre isso, acredito que sim. Que se hoje, a maturidade que você tem hoje, você pudesse voltar alguns anos atrás, quantas coisas nós não faríamos? Quantos erros nós não cometeríamos? Mas infelizmente, a gente não pode voltar atrás. Existem coisas na nossa vida que a gente não tem muita alegria por ter falado, por ter feito, por ter se omitido ou por ter praticado. E muitas das vezes, mesmo estando na presença de Deus, na casa do Senhor, o inimigo ele é muito astuto, ele é muito perigoso para tentar trabalhar em cima das nossas emoções, trabalhar em cima daquilo que a gente não gosta, daquilo que a gente não se alegrou. Mas uma das coisas que eu quero que você entenda esta noite é que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo mal e de todo pecado. Ele nos purifica. Lucas, no verso 1 do capítulo 19, diz assim, nós vamos ler do 1 ao 8. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Até aqui por enquanto. Jesus estava cercado de uma grande multidão, também aqui neste episódio. As pessoas seguiam a Jesus, querendo a sua ação de milagre, de cura, de libertação. E a multidão aqui era grande que seguia Jesus. Jericó não era caminho para Jesus, era caminho para Jerusalém. Por onde Jesus vai passar, tem uma causa, tem uma razão e nós sabemos qual é. É interessante que neste lugar tem um homem de uma altura muito baixa, em que tinha até um complexo por isso, possivelmente. O nome dele é Zaqueu. Ele tinha isso consigo. E a gente precisa se ater aos detalhes do texto, porque não é sem razão. O texto diz que ele era baixo, de pequena estatura. Qual a razão disso? Obviamente que Zaqueu não desfrutava de muito respeito dos demais. Porque o texto pontua ele abaixo da média em compleição física. Está claro no texto. Não se sabe, meu irmão e minha irmã, se esta é a razão. Mas essa característica de Zaqueu colocava ele numa questão de desvantagem aos outros homens. Porque nós conhecemos a língua das pessoas e sabemos que às vezes as pessoas não pensam para falar, para brincar. E às vezes ofende os outros e fala assim, foi brincadeira. Como se brincar de ofender fosse algo saudável, não é? Brincar com a dificuldade de alguém, brincar com a enfermidade de alguém,
tecer comentários a um problema de alguém pejorativo no sentido de fazer uma graça, isso não é louvável. Possivelmente esse homem chamado Zaqueu, ele tivesse essa situação na vida dele. E quando a gente olha para a questão da impureza, o olhar de Israel para as pessoas impuras, por exemplo, lembre-se do leproso, dos 10 leprosos. Um leproso não podia andar no meio da multidão. Ele não podia estar no meio da sua casa, da sua sociedade, porque ele era impuro, considerado impuro. A mulher do fluxo de sangue, ela também não podia ter uma vida comum, uma vida normal, porque ela tinha aquela enfermidade e para a sociedade judaica ela era uma pessoa impura. E nós vamos encontrar aqui algumas ou várias referências na Bíblia de comportamento do povo judeu, de Israel, com esse olhar. Lembre-se do centurião Cornélio, que o próprio apóstolo olha para ele, meio que não é possível. Veja que Deus precisa falar com Pedro para dizer, olha, eu estou santificando, eu estou salvando. Observe que algumas referências que nós temos na Bíblia de passagens, fica muito claro o posicionamento que o olhar das pessoas, a cultura das pessoas tem. Temos vários exemplos sobre isso. Você olha para Davi, que os seus irmãos olham para ele e o desprezam. Desprezam por causa dele ser quem ele é. Quando ele vai ao exército levar os mantimentos para os irmãos que seu pai mandou, a gente encontra os irmãos de Davi desfazendo dele. O mais velho chama ele de presunçoso. Tem um olhar diferente, pejorativo. E é interessante que é este que ninguém valoriza na casa, que é quem Deus vai usá-lo. Mas temos aqui alguns exemplos. Lembra-se de Nabal? Quando olha e diz, quem é Davi, quem é Jessé? É um olhar de desdém, porque ele tem terras, ele tem fortuna. E Davi, que lhe protege naquele tempo, nos montes, nos pastos, ele usa de uma palavra debochada, usa de uma palavra depreciativa. Com Zaqueu, óbvio que não deveria ter sido diferente. A história de Zaqueu para com a sua realidade. Ele era um munícipe de uma cidade importantíssima, chamada Jericó. Para se chegar a Jerusalém, tinha que passar por Jericó. Jericó, naquela época, era uma cidade muito boa, financeiramente, uma terra muito boa. Plantava-se, colhia muito, gerava um comércio, era uma rota comercial. Então, impostos ali em Jericó era algo muito interessante. Agora, este homem chamado Zaqueu, ele não tem possivelmente esta credibilidade mais com os seus irmãos, porque ele tomou uma decisão na vida que a gente não sabe a certeza por que ele tomou essa decisão. Na época de Jesus tinha os publicanos, que se nada mais é, ou que se conceitua como cobradores de impostos. Era Roma cobrando impostos do povo qual ela tributava. Quem cobrava isso? Homens que tinham essa condição, essa autoridade que cobravam do povo. A maioria desses homens, eles ficavam na sua sede, na sua região, e eles tinham o poder de contratar pessoas para executarem esse tipo de serviço, que repassava-se isso para os cofres do império. Eles podiam contratar chefes em alguns lugares, nomeava-se esses chefes, e esses chefes poderiam contratar pessoas para que fizesse esse trabalho tributário, administrativo, de ir, de cobrar. E é interessante que
nem sempre os donos da autoridade maior, eles compareciam, exerciam essa autoridade nas regiões inferiores à questão do palácio, a questão da cidade maior, da questão da capital de Roma. Então eles colocavam pessoas. Ora, cobrar impostos não era coisa de judeu. Cobrar impostos era coisa de Roma. A terra pertencia aos judeus, como pertence. Só que Roma toma império, faz uma devassa, e é o maior império naquela época do mundo. Então, para o hebreu, pagar imposto ou imposto na sua terra é algo muito aviltante. Mas pagar imposto para um romano é horrível. Mas se não paga, perde, é preso, morto. Então tem que pagar. É abusivo? É abusivo, mas tem que pagar. Só que acontece aqui nesse texto que esse homem, Zaqueu, é judeu. E ele aceita, não sabemos como foi, ser um cobrador de impostos, de opressão sobre os seus irmãos. Meu irmão, se a vida de Zaqueu não tinha problema, agora ela está com um baita do problema. Porque os olhares das pessoas olhavam para Zaqueu com um olhar de: você é um traidor, você é um usurpador. E diz a história que os publicanos, a grande maioria, eles abusavam de cobrar. Abusavam no sentido de cobrar a mais. E com isso eles se enriqueciam também. E Zaqueu não é diferente. Zaqueu, ele cobra injustamente. Ele se corrompe, está na Bíblia. Ele toma uma decisão, mesmo sendo um nativo de Jericó, de Israel, ele aceita a delegação de ser um cobrador de impostos. E o texto vai dizer para nós que a vida financeira de Zaqueu ia muito bem. Ele era um homem de muitas propriedades. E ele se enriquecia cada vez mais. Porque passando por Jericó, o número de pessoas que passavam por ali geravam lucros e lucros maiores. Para Roma, ótimo. Quanto mais dinheiro, o império se fortalecia. E é nesta cobrança que Zaqueu, como os outros, cometem atos lesivos, abusivos, e põe a mão no dinheiro dos outros a mais. E como corrupto, ele fortalece o seu patrimônio, aumenta o seu patrimônio. A riqueza de Zaqueu não é uma riqueza de trabalho. Ele era um funcionário, me permita dizer aqui, um funcionário público nomeado, mas que não fez o seu patrimônio com o trabalho. Ele fez o patrimônio que ele tinha baseado na corrupção. Ele come do bom e do melhor. Ele tem uma boa casa. Ele se veste bem. Ele pode ter algumas vantagens, mas nas ruas de Jericó, ou mesmo nas regiões adjacências, Zaqueu não é bem-vindo. Sabe aquele cara, aquela pessoa, que quando ele chega no ambiente todo mundo se levanta? Isso era Zaqueu. Sabe esse tipo de gente que vai numa festa, se ele vai para uma mesa, as pessoas falam: naquela mesa eu não quero sentar. Isso era Zaqueu. E na verdade, ele é culpado por esta rejeição nesse segundo plano, porque ele aceitou ser um opressor, um traidor, no sentido de: como pode um judeu receber vantagens de Roma, ainda cobrar mais dos seus irmãos e querer ser aceito no meio dos seus irmãos? Então ele tem responsabilidade. Apesar de ele ter patrimônio, apesar de Zaqueu poder comer, vestir, fazer o que ele gostaria, ele não é um homem livre.
ele não pode andar pelas ruas de Jericó com tranquilidade. Ele tem que andar sempre mais esperto que os outros. Não sei, possivelmente teria pessoas que também cuidavam do seu ir e vir, porque ele tributava. E é interessante que o texto nos mostra que o aceite de um nativo de Zaqueu, um judeu, para Roma, cria uma ruptura na sociedade da época. Zaqueu não tem credibilidade. E eu fico pensando, isso está claro no texto subjetivamente, que Zaqueu não podia entrar no templo com muita tranquilidade, porque ele era um impuro, ele era um pecador, e ele declara isso, que ele é mesmo. Então ele não era aquela pessoa que entrava do ambiente do templo e era bem recebido. Possivelmente ele nem ia, porque afinal de contas ele reconhecia o estado que ele vivia, o estado de pecado, o estado de engano, o estado de mentira. E este Zaqueu é na forma de cobrador de impostos que ele encontra um jeito de se tornar alguém importante. A gente não sabe se é pela sua altura, porque o texto pontua a estatura baixa, é abaixo daquilo que é normal. Não diz altura, mas diz que ele era muito baixo de altura, a ponto de que o sicômoro era um arbusto que tem um tronco pequeno sobre o solo, mas ele tem ramos que se estendem. E Zaqueu não conseguiria subir numa árvore comum, mas ele tem acesso a um sicômoro, que é um arbusto pequeno, de porte pequeno, que tem grandiosidade nas extremidades, e ali ele consegue subir. Ele também, pela sua estatura, ele não pode olhar Jesus como talvez eu e você, porque a multidão era grande. Como é que ele, baixinho, poderia ver Jesus no meio da multidão? Então só tinha um jeito. No caso, ele desejou, ele deveria, como é o que ele fez, de buscar um lugar mais alto para ver Jesus. É interessante que Zaqueu, por causa da sua função, da sua decisão, ele perdeu a identidade de judeu. Ninguém mais chamava ele de irmão, ninguém considerava mais ele como um patrício. E ele também não é romano. Então, enquanto ele dá vantagens para Roma, Roma trata ele bem, mas ele não é romano. Ele não tem cidadania romana como o apóstolo Paulo, tempos depois, vinha ter. Zaqueu é uma pessoa que por Roma não é aceito, mas é tolerado pelo que ele faz, e pelos seus tem uma ruptura. Ele não é desejado onde ele está. Agora, o que o texto também nos mostra, eu só estou relembrando com os irmãos, é que apesar de Zaqueu morar em Jericó, a fama de Jesus era grande. Ele tinha escutado que Jesus curava, que Jesus multiplicou pães, que Jesus expulsou demônios. Ele soube disso. A gente sabe como essas coisas funcionam na sociedade. Um fato notório, grande, que acontece na cidade, começa a esparramar. Isso é uma coisa normal. E Zaqueu teve acesso a essa informação. Mas, como eu disse, ele é de Jericó. Agora Jesus vai passar por ali. A gente não sabe como esta notícia chegou primeiramente aos ouvidos de Zaqueu. O que a gente sabe é que ele tem informações de quem é Jesus e que Jesus vai passar por ali. A multidão é grande. Óbvio que Zaqueu visualizou a grande multidão. E a única chance da vida dele vai passar por ali. Não sabe se vai ter a segunda chance para isso.
E apesar de Zaqueu ser um pecador, um corrupto, um criminoso, ele tem no coração desejo de ver Jesus. Porque ele ouviu falar de Jesus. Porque ele soube que Jesus era quem era. Mas ele não vai poder estar perto de Jesus. Por dois motivos. Primeiro, ele tem uma altura abaixo do normal. Segundo, os irmãos dele de Jericó, os cidadãos de Jericó, e a multidão conheciam Zaqueu. Falou: você não presta, sai de perto daqui. Frases como essa é possível que Zaqueu ouviu. Se você ficar aqui perto, vai ficar ruim. Só que, no meio de uma multidão, 4 seguranças não conseguem muita coisa. 10 homens no meio de uma multidão não conseguem conter um espancamento, um ato de vandalismo. Então, Zaqueu não pode, por mais que ele desejasse, ele não pode ficar numa esquina, porque ele não vai ver Jesus que está no meio da multidão. Ele não pode entrar no meio da multidão, porque ele é uma pessoa indesejável. Ele tem hostilidade. Não está bem com Roma, porque não é romano. E perdeu a identidade de judeu. Mas ele, Zaqueu, tem outra coisa que eu estava lendo esse texto. Ele é um homem rico, mas é pobre. Ele é um pobre homem rico. Que ele tem dinheiro, tem bens, tem posse, mas não tem amigos. Ele não tem liberdade mais para ir para o templo, para andar pelas ruas, porque ele escolheu essa vida. Não tem outra opção. Ele escolheu essa vida. Ser publicano não era obrigação, não era uma determinação, era escolha. É um emprego ruim para aquele tempo. E o pior de tudo é que Zaqueu entra pelo caminho da desonestidade. Só que ele é um homem rico, mas é um homem pobre de espírito. Ele não pode, ele não tem o que alguns da sua época têm. A gente olha para o texto e vê que Zaqueu, a atitude dele de ir ver Jesus, demonstra que ele tem uma sede. Ele não pode estar lá, mas ele tem uma sede. Eu quero ver Jesus. Você já percebeu que tem algumas personagens na Bíblia que o Espírito Santo marcou o comportamento delas de uma maneira muito ímpar? Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue. A multidão não foi empecilho para ela tomar uma decisão e ter uma atitude. Zaqueu é um desses exemplos que tudo ia contra para ver Jesus, estar com Jesus. Mas ele foge da regra e faz isso. Tem outros personagens que têm uma razão. Lembra de Simão o Cirineu? Que está vindo para adorar. E a história de Jesus, Mateus escreve dizendo isso. Olha, passando Simão por uma esquina, por uma rua, vem Jesus que cai com a cruz. E os guardas romanos obrigam Simão a ajudar Jesus a carregar a cruz. Tem personagens na Bíblia que o texto para dizer. É interessante, porque tem alguma coisa a mais do que isso. No caso de Zaqueu, não tinha nada que Jesus, para fazer ali em Jericó, que parasse debaixo daquela árvore. Humanamente falando, não tinha. Mas no plano de Jesus, Zaqueu era importante. Ele era um influenciador. Ele era alguém que, apesar da sua miséria de moral, de espiritualidade, ele tem uma alma. Ele é filho de Abraão. Lembra-se aquela mulher quando vai pedir para Jesus que abençoe a casa dela, e Jesus fala: não é lícito tirar dos filhos de Israel e dar para os cachorrinhos. Você percebe que nas orações que o judeu faz, eles sempre falam: Abraão, nosso pai, Moisés, o nosso patriarca. Zaqueu é descendente.
na linhagem de Zaqueu, ele é descendente do povo hebreu. Mas ele tomou essa decisão na vida errada. E é interessante que ele poderia não ter ido ao encontro de Jesus. Para quê? É mais um hebreu, mais um judeu que vai talvez olhar, um mestre, que vai olhar para mim com um olhar altivo, me repreender pelo que eu sou. Porque quando a gente está em pecado, quando a gente está errado, meu irmão, não adianta. A gente sabe quando está errado. A gente sabe quando está pisando a bola. A gente sabe quando a gente está dando mancada. A gente sabe disso. A gente pode enganar o A, o B, o C, mas é muito ruim. Porque alguns ambientes a gente não quer estar. Um ambiente santo ou santificado é onde algumas pessoas não querem estar. Você acha que uma pessoa que vive em adultério, uma pessoa que conheceu Jesus e vive em pecado, ela quer estar numa reunião de oração? Não quer. Por ela mesma, não. Por quê? Porque ela já conheceu Deus, ela sabe como é que é. Ela fala, eu vou lá, eu sei do meu estado de miséria como eu estou. Lembra-se daquela passagem do samaritano e o publicano? A situação é interessante, que num dos textos, o fariseu, por exemplo, ele vai orar em voz alta, Senhor, eu faço isso, faço aquilo, faço isso, faço aquilo, e o outro, coitado, que não é da casta, ele não ousa nem levantar os olhos para o céu e diz, Senhor, eu não sou digno nem de olhar, nem de levantar minhas mãos. E o texto diz nessa passagem de Jesus, que Jesus faz diferença da oração que ele recebe e a oração que não foi ouvida. A oração que o pai escutou e a oração que não passou de palavras. Por que que Zaqueu vai até Jesus? E por que que Jesus desvia da rota em Jericó e vai para debaixo daquela árvore? Quando ele não viu, humanamente, Zaqueu subindo naquela árvore. Tudo tem um propósito. As nossas decisões de hoje, elas podem mudar todo o nosso futuro, irmãos. Tanto para o bem quanto para o mal. As nossas resoluções do coração de hoje. Eu posso ter feito um monte de coisa errada na minha vida. E deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. É bíblico. A Bíblia diz, quem está em pé, tome cuidado para que não caia. E a Bíblia diz também que aquele que diz que não peca, já pecou. Porque todos pecam. Uns pecam pela mentira. Outros pecam pela sonegação. Outros pecam pela lascívia. Outros pecam por outros pecados. Mas os homens pecam. Uns pecam por inveja. Outros pecam por fofoca. Outros pecam por diversas situações. Mas o interessante é que, mesmo nesse estado de pecado, no caso de Zaqueu, ele tem uma sede dentro dele. O passado de Zaqueu é condenável. O passado de Zaqueu é lamentável. Ele é considerado escória da sociedade. Porque ele fez uma escolha errada na vida. Tem escolhas na vida que a gente não fez. Na omissão, na comissão, ou seja, a gente até pensou em fazer, mas não fez por medo, mas no coração passou à vontade. Tem coisas que a gente não falou para os outros, mas o coração está cheio de coisas para falar para os outros. Tem coisas que a gente não faz, mas peca do mesmo jeito. Porque Jesus disse que o pecado primeiro vem pelo pensar e depois pelo agir. Ora, meu irmão, eu posso não ser fofoqueiro, mas eu faço acepção de pessoas. Eu não tolero o pastor Luiz, não tolero o Alex,
não tolero o Aguinaldo, faço as minhas coisas exclusivas, os meus grupinhos, até dentro da igreja. Na hora de cumprimentar, eu faço questão de cumprimentar só quem eu gosto. Eu, como pastor, vivo isso aqui. Sabia, irmãos, que às vezes alguns de vocês cumprimentam os outros do meu lado e vão embora sem me cumprimentar? Eu não sei que educação é essa, mas fazer o quê? Ainda bem que a graça é maior. Tem coisas, como a vida de Zaqueu, que são ruins. Ladrão, corrupto, traidor, mau caráter, desonesto. Mas o pecado dele não é diferente, por exemplo, do pecado que Davi cometeu. Se a gente fosse colocar numa proporção, falando, meu Deus, um trai, manda matar, etc. Todos nós pecamos. O que esse texto quer falar conosco é que quando Jesus vai para as proximidades do local onde está plantado o sicômoro, Jesus para e ele olha para cima. E Zaqueu, que é pequeno, que nunca imaginou que aquilo fosse possível, o Filho de Deus, que ele ainda não tinha tido contato visual, nunca participou de um sermão onde Jesus estava, mas naquele dia, Jesus vai exatamente para debaixo daquela árvore, passando por ali e para. E quando Jesus para, o texto diz que Jesus olha para cima. E eu sempre fico nessas questões fantásticas, olho no olho. O olhar de Jesus para o olhar de Zaqueu. Zaqueu quer ver Jesus, mas ele não espera que Jesus vai querer olhar para ele, porque ele sabe que ele é um pecador, que ele é falho, que ele é um transgressor. Ele sabe a miséria espiritual que ele é, a vergonha que ele é. Ele quer ver Jesus, mas ele sabe que não tem chance de Jesus gostar dele, de Jesus desejar estar com ele. Mas ele tem essa sede. E ele, quando está naquela árvore, Jesus olha para cima, olho no olho. O olhar de Jesus foi primeiro que a palavra. Você sabe que o olhar faz mais efeito às vezes do que uma palavra. Sim ou não? Pergunta para a Fernanda. Tem um olhar que a gente dá só assim, ó. A pessoa pergunta um negócio para a gente, você faz assim. É como se dissesse, não estou acreditando que você está fazendo isso. Tem coisas que as pessoas fazem que você não precisa falar nada, você só olha e faz assim, ó. Precisa falar mais alguma coisa? Tem coisas que você só dá aquela olhadinha, tipo pai e mãe. O olhar de Jesus chegou primeiro que o timbre da voz. E quando ele olha nos olhos de Zaqueu, há um encontro de olhares, de um pecador e de um santo, de um perdido, de um inescrupuloso, de um homem que não merece um pingo de credibilidade. Sabe por quê, irmãos? Gente corrupta, ele mexe às vezes onde não tira dinheiro do remédio dos outros. Gente corrupta tira sonho dos outros. Gente corrupta tira dinheiro da aplicação de uma família que estava aguardando para comprar o terreno para construir a casa. Gente corrupta tira o sonho de uma faculdade, de um curso, de uma viagem. Para quem recebe esse dinheiro, ele está pouco se lixando. Mas para quem perdeu dinheiro nessas condições, para quem teve que se aceitar e viveu isso é terrível. Este homem, agora, ele tem pleno conhecimento de quem ele é, ele tem total ciência do estilo de vida, mas o texto diz, verso 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, olhando para Zaqueu, Jesus tinha pleno conhecimento de quem estava em cima da árvore.
Não foi assim, tem uma pomba rola aí, tem um... Não, Jesus olhou, ele sabia quem estava ali. Era Zaqueu. Ele sabia exatamente por que Zaqueu estava naquela árvore. Então Jesus sabia quem estava, ele sabia por que ele estava. Mas Jesus dá-lhe uma chance. Primeiro o olhar, depois a palavra, ele fala assim: Zaqueu. Terceira coisa interessante, Jesus conhece Zaqueu pelo nome, sem nunca ter conversado com ele. Ele diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém estar em tua casa. Esta declaração de Jesus, ela vai surtir um efeito na vida do ladrão, do corrupto, do malfeitor, porque aquele ambiente espiritual e emocional, carregado, oprimido, vergonhoso, que Zaqueu vivia, aquele ambiente escuro, satânico que Zaqueu vivia, Jesus olha para ele e fala assim, é mais ou menos isso: apesar de você ser quem você é, apesar de você viver o que você está vivendo, eu desejo estar na sua casa. É um santo filho de Deus, eu vou usar um adjetivo, milagreiro, o que cura, o que liberta, o que faz as mudanças, o que prega, o que multiplica pães e peixe. Ele vai na direção de um pecador e diz, entre outras linhas: você, sendo quem você é, mesmo assim, eu quero estar com você hoje. E o texto que é tão importante também, o verso 7, porque até então tem uma turma que está olhando e vendo Jesus fazer milagre, mas agora, olha o que diz o verso 7, põe para mim aqui, o verso 7 diz assim: todos os que viram isto, murmuravam a língua do povo, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Murmuração. Num minuto antes, Jesus era o joia, ele era o bacana, ele era a pessoa ideal, mas um minuto depois, murmuração. A irmã disse agora há pouco aqui sobre murmuração. Na murmuração a gente ofende, irmãos. Na murmuração a gente rouba a honra dos outros sem conhecer as pessoas. Eu conheço histórias, e eu já fiz isso e já pedi perdão a Deus, da gente tecer comentário de alguém que você nem conhece, nem convive, mas você escutou uma história, você viu uma cena, alguém que estava com raiva de mim ou de você, contou uma história, eu absorvi aquilo que eu quis, sem que eu tivesse juízo de valor, e eu murmurei no coração, falei mal para o vizinho, falei mal para outra igreja, falei mal para outro pastor, falei mal para a família, falei mal, murmurei. Esta multidão aqui, essa aqui, eles estão aplaudindo Jesus, mas agora que Jesus entra na casa de Zaqueu, Jesus fica sozinho, a multidão vai embora. Olha o texto: murmuravam, dizendo, ele se hospedou na casa de um ladrão, de um corrupto. O povo é assim, viu, irmãos? O povo é assim. Uma hora eles aplaudem a gente, Terezinha. Uma hora você é quase que um Deus na vida deles. Enquanto você está fazendo os gostos e o que eles gostam, você é o... Precisa pontuar, chamar a atenção, trazer para perto, magoa e murmura. A mesma multidão que acompanhava Jesus, quando vê Jesus ali em Jericó, entrando na casa de Zaqueu, Jesus fica sozinho. E os discípulos, óbvio, estavam lá. Mas a multidão vai embora. Por quê? Onde já se viu se relacionar na casa de um pecador, um homem desse naipe, você vai entrar na casa dele. Murmuravam. Agora, por que Lucas escreve isso? Porque isso foi notório.
Sabe o que é um outro fator da murmuração que não faz parte para nós essa noite? É que a murmuração nem sempre ela é de cara a cara, né? Às vezes a murmuração é pelos cantos. Hoje, pelo WhatsApp, pelas redes sociais, e por várias situações, ainda é possível murmurar. Chama para um café, chama para um almoço, chama para um passeio, até surgiu uma brecha. Aí, você está sabendo? Murmuração. Agora, o que você faria? Você ficaria com a multidão ou faria aquilo que tem que ser feito? Pense. De uma hora para outra, a popularidade de Jesus fez assim, ó. É isso que o texto está dizendo. A multidão murmurou. Jesus ficou sozinho. O bacana, o joia, a popularidade desceu a zero. Ele não é mais aquele que a gente pensava que ele é. Não vale a pena mais andar com esse Jesus. Olha onde ele entrou, o que ele fez, aonde ele está. A mesma turma que te aplaude hoje, pode ser a mesma turma que amanhã vai estar te jogando pedra. A mesma equipe, a mesma turma que te convida hoje para algumas coisas, dependendo da decisão que você tomar, da atitude que você tomar, você vai ficar sozinho. Não definitivo, mas você vai ter um momento de solidão, porque você se posicionou. Você tem duas maneiras para fazer: ou você se posiciona, ou você não se posiciona. Quer agradar os outros? Fale, faça o que eles querem. Jesus perdeu a popularidade em segundos, e a multidão deixou. Agora pergunta para mim, e Jesus com isso? Jesus não descabelou, não chorou, não se sentiu só. Jesus fez o que ele tinha que fazer. Foi ele que disse que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. E ele entra na casa de Zaqueu, apesar da popularidade, ter descido. O líder ficou sozinho. Ficou só os 12 ali. Mas a multidão, aquilo que impressionava, não está mais perto. Por quê? Porque Jesus entrou na casa de Zaqueu. É interessante, porque quando Jesus olha para Zaqueu, no olhar, a gente deduz o seguinte: quando ele olha, é como se ele estivesse dizendo assim: Zaqueu, eu conheço a tua vida. Zaqueu, eu conheço as tuas frustrações, as tuas raivas e as tuas tristezas. Aquele olhar de Jesus para Zaqueu era como se Jesus estivesse dizendo, verbalizando, embora isso aconteceu no olhar. Jesus estava dizendo para ele: apesar das tuas escolhas erradas, apesar de você fizer ou ter feito aquilo que você fez com os outros, apesar dos outros terem feito com você coisas, Jesus está dizendo: eu te ofereço uma outra escolha, eu te ofereço uma oportunidade, eu te ofereço a chance que você talvez não vá ter mais. Esse olhar de Jesus para Zaqueu, sabe aquele olhar assim: o que você fez? Eu sei. Suas escolhas erradas, suas decisões erradas, aquela conversa errada, aquela postura errada, aquele comportamento errado. O olhar de Jesus para Zaqueu significou também isso. Mas aí tem a frase: Zaqueu, desce depressa, hoje quero estar em tua casa. Apesar de você ser esse homem ruim, esse corrupto, esse desleal, esse traidor, esse antipático, esse que se bandeou de lado, Jesus diz:
mesmo assim, eu te ofereço o que as suas escolhas não puderam te dar. Eu te ofereço o que o seu dinheiro não pôde comprar. Eu te ofereço as chances que o seu dinheiro te deu, mas você não pôde ter. Eu te ofereço algo que no teu íntimo você precisa. Esse encontro de Jesus com Zaqueu, ele me traz algumas observações um pouco mais profundas para nós. Presta atenção. Não se pode mudar o passado. Ninguém pode mudar o passado. Diga para quem está próximo de você: você não pode mudar o seu passado. Diga isso para alguém. Não pode. Você pode se arrepender o tanto que você quiser. Você pode chorar. Você pode fazer um monte, mas você não pode. Nós não podemos mudar o nosso passado. Por que eu disse sim naquela hora? Pois é, você disse. Por que eu não fui? Você fez. Aonde eu estava com a cabeça quando... Pois é, está feito. Por que eu me deitei com fulano, Beltrano? Está feito. Por que eu tinha que entrar naquele carro naquele dia? Está feito. Não tem como apagar isso do passado. Por que eu tomei essa decisão? Não tem como apagar um passado, mudar um passado. Zaqueu não tem como mudar seu passado. Mas há uma outra máxima, e essa é que nos interessa, que a gente pode não mudar o passado, mas é possível mudar o nosso futuro. É possível mudar o curso das águas de um rio. É possível que um passado de desgraça, um passado de prostituição, um passado de crime, um passado de frustração, um passado de negligência, um passado de abandono, um passado de adultério, um passado de erro. Olha, você vai pensando aí, quantas pessoas, além de você, que você já conheceu, além de você, que não se arrepende de coisas erradas que já fizeram. Será que é só eu aqui dentro essa noite? Tem mais alguém que se arrepende de algumas coisas do seu passado? Aquele que não levantou a mão, meu irmão, vou te dizer uma coisa, já é duvidoso, porque a gente não acerta tudo. Não acerta tudo. A gente às vezes vê uma coisa e é outra e confiou. Às vezes a gente acredita num projeto e o projeto faliu. E você colocou dinheiro. Você perdeu o dinheiro. Perdeu o carro. Perdeu o patrimônio. Perdeu o nome. Quando a gente olha para o encontro de Jesus com Zaqueu, a gente percebe que não tem como apagar erros de ontem. Ontem não tem jeito mais. Não tem como. Errou, está errado. Não dá para voltar atrás das escolhas que nós fizemos. Nem sempre, irmãos, nós nos orgulhamos do nosso passado. Às vezes, algumas famílias tiveram algumas oportunidades que as outras não tiveram. Tem gente que não teve uma bênção de ter um lar evangélico, um lar cristão. Tem gente que cometeu coisas que hoje você se arrepende como eu. Tem coisas na minha vida que se eu pudesse rasgar da minha biografia, eu rasgava. Porque eu mesmo não gosto de ler. Tem coisas na nossa vida que
se a gente pudesse, como num livro, arrancar aquela página, para que ninguém lesse, para que ninguém soubesse, para que eu não tivesse que olhar mais para aquilo, alguns de nós faríamos. Mas infelizmente, meus irmãos, infelizmente, isso não é possível. Mas eu quero reafirmar com você essa noite: nós não podemos mudar o nosso passado. Mas eu venho aqui lembrar a igreja do Senhor, você que está aqui essa noite, que apesar de você e nem eu podermos mudar o nosso passado, Jesus nos oferece um futuro glorioso. Ele nos oferece um futuro diferente. Ah, pastor, mas o senhor não viveu na minha casa, eu fui abusado, eu fui prejudicado, eu fui enganado. Sim, você não consegue mudar isso. Você foi traído, você foi decepcionado. Mais do que isso, você traiu, você roubou, você adulterou, eu fiz coisas que nós fizemos, coisas que não foram bonitas, histórias que nós vivenciamos, já estão vividas, e isso a gente não pode mais apagar, não tem mais como retirar. Mas a história de Jesus que passa em Jericó, que vai para baixo do sicômoro, que olha para o homem que não presta, olho no olho, ele diz: desce depressa, porque hoje eu vou estar em tua casa. Ele está dizendo: o teu passado não me interessa, o teu passado não vale nada, o teu passado é ruim, as tuas escolhas foram ruins, as tuas decisões foram ruins, você fez um monte de coisa que não tinha que fazer. Mas Jesus está dizendo: eu pego o teu passado, lanço no mar do esquecimento e te trago um futuro glorioso, se você quiser andar comigo. Um futuro. Zaqueu, querido, com certeza ele não podia pagar o que ele fez. Para os judeus, ele é um traidor, um corrupto. Para Roma, ele é um utilitário, alguém que faz o serviço sujo. Para os judeus, Zaqueu é um corrupto e um traidor. Mas para os olhos de Jesus, Zaqueu é um precioso pecador. Pastor, mas sim, aos olhos de Jesus, o inferno, a escuridão que Zaqueu vivia, aos olhos de Jesus, ele ainda tem possibilidades. Eu venho declarar isso sobre esta igreja nesta noite. Eu venho declarar sobre a sua vida nessa noite, meu irmão. Eu venho declarar sobre a sua história nessa noite. Eu venho declarar sobre a sua descendência nessa noite. Eu venho declarar para a minha alma esta noite. Eu venho declarar para o meu coração esta noite, que apesar de eu ter falhado, apesar de eu ter errado, apesar de eu ter feito coisas que eu me envergonho, apesar de eu ter tomado decisões que eu não tinha que tomar, apesar de eu ter me envolvido em coisas que eu não tinha que me envolver, apesar de eu ter assinado contratos que eu não tinha que assinar, eu não posso mudar o meu passado, mas Jesus pode mudar o meu futuro. Ele pode mudar a nossa história, Ele pode mudar a nossa descendência, Ele pode mudar a nossa família. Se até hoje foi eu não prestava, Ele pode fazer agora uma vida nova, Ele pode construir uma família nova, Ele pode fazer um empresário novo, Ele pode fazer você um jovem abençoado, Ele pode te fazer um ministro do Evangelho, Ele pode te fazer uma mulher abençoada, apesar do nosso passado. Apesar do nosso passado. Porque para Jesus, aos olhos dele, Zaqueu era um precioso pecador. É lógico que Jesus conhece o nosso passado. Jesus conhece os nossos erros. Erros que mais ninguém da vida talvez saiba, a não ser você e Deus Pai. Jesus sabe. Desculpa se você não sabia disso. Jesus sabe. Mas escute isso aqui para você que é crente, para você que tem esperança, para você que é um ser humano comum.
para você que não é perfeito como eu. Apesar de Jesus conhecer o meu passado, os meus erros, minhas falhas, minhas mancadas, meus pecados, Ele não se interessa pelo meu passado, mas Ele se interessa pelo meu futuro. Foi para isso que Ele veio. Jesus está desejoso, é que nós tenhamos um futuro a cada dia melhor. Pastor, ele chama Zaqueu pelo nome, ele olha para Zaqueu com dignidade. É assim que Jesus continua nos olhando hoje. A gente não merece. Se tem alguém aqui que acha que merece salvação, você não merece. Você pode ser lindo, linda, bonitinho, cheiroso, cheirosa, mas querido, merecer a gente não merece. Você pode ter feito um monte de coisa aos olhos de todo mundo, mas Deus conhece o seu pensamento lá no travesseiro. Deus conhece você nos seus negócios. Deus conhece no particular. Deus conhece no carro. Deus conhece a gente no celular. Deus conhece a gente no notebook. Deus conhece a gente no mercado. Deus conhece a gente de férias. Deus conhece a gente no hospital. Deus conhece a gente com raiva. Deus conhece a gente zangado. Deus conhece a gente quando a gente peca. Deus conhece a gente quando a gente está fazendo o que não presta. Ele conhece, mas Ele está oferecendo um futuro. Ele está oferecendo uma vida melhor. Ele está oferecendo uma chance melhor. Eu posso ter feito um monte de coisas erradas como cristão até hoje, mas essa palavra tem endereço. Essa palavra tem por que vir. Eu posso mudar hoje, dia 13. Eu posso mudar, 13 de julho de 2025. Eu posso ter entrado aqui sujo, perdido. Eu posso ter entrado aqui um blasfemador. Eu posso ter entrado aqui um fornicador. Eu posso ter entrado aqui um fofoqueiro. Eu posso ter entrado aqui uma pessoa religiosa. Mas Ele está dizendo, só depende de você. Deixa eu entrar. Deixa eu entrar na sua casa. Deixa eu entrar na sua vida. Mas irmãos, eu não vi Jesus insistindo com Zaqueu. Eu não vi Jesus dizendo, por favor, vai, me aceita. Por favor, vai, muda. Não. Eu li e você leu, que ele disse assim, desça depressa, eu quero ficar com você hoje. Ele está dizendo para Zaqueu, no meio desse inferno de vida, dessa tristeza, dessa angústia, no meio dos seus erros, tudo que você fez errado, tudo que você viveu até um minuto atrás, antes de subir nessa árvore, Jesus está dizendo, eu estou te oferecendo graça, eu estou te oferecendo favor, eu estou te oferecendo vida. Jesus abre as portas do que antes estava fechado. Ele abre portas. Eu preciso declarar isso para quem crê essa noite, para quem ainda consegue dar glória a Deus. Eu preciso dizer para aqueles que ainda têm o Espírito Santo na sua vida. Eu preciso dizer isso para você que peca, que falha, que erra, mas que você diz, misericórdia de mim, Jesus. Eu preciso dizer isso para você que é um homem comum, uma mulher comum, que mais erra do que acerta. Eu preciso dizer isso para você que muitas das vezes chora pelos erros que cometeu. Eu preciso dizer para você que apesar de tudo isso, Jesus Cristo quer mudar o nosso futuro. Ele quer mudar a nossa história. Ele vai mudar a nossa história. Apesar de tudo, apesar de você hoje estar colhendo algumas coisas que você disse, eu sou culpado, eu sei por que eu estou vivendo isso. O diabo ama quando a gente fica falando essas coisas, viu? Quando a gente fica dando valor para os erros, para os pecados. Esse inferno, aonde eu estava com a cabeça, a minha mancada. Por quê? Deixa eu te dizer uma coisa, que Jesus tem o porquê essa noite.
Jesus não está preocupado com o seu passado, Ele está te oferecendo um futuro. Então pare de ficar se lamentando, de falando, se amaldiçoando. Pare de ficar sofrendo por aquilo que você fez errado. Pare de ficar sofrendo pelas decisões erradas, por ter confiado em pessoas erradas, por ter entregue o teu coração nas mãos de pessoas erradas. Pare de ficar se lamentando por aquilo que você fez, que hoje você está sofrendo. Receba um futuro de Deus, receba um futuro de paz, receba um futuro glorioso, não só na eternidade, mas aqui também. Eita, eita. E Zaqueu se agarra na chance. Olha o verso 8. Lucas 19, verso 8, continuação. Diz assim: Jesus entrou na casa de Zaqueu. Ele entrou. A multidão largou Jesus. A multidão pegou pista. A multidão murmurou. Agora eu quero ver como é que você vai tocar a igreja. Agora eu quero ver como é que você vai tocar a casa. Agora eu quero ver como é que você vai ficar sem o marido. Agora eu quero ver como é que você vai ficar sem a esposa. Agora eu quero ver como é que você vai ficar sem este emprego. Agora eu quero ver como é que você vai ficar sem esse carro. A multidão faz isso. A multidão faz isso. Mas você tomou uma decisão. Você desceu do erro, você não mentiu, você não falhou, você olhou para Jesus e entrou com Ele na casa, na sua casa. E depois que Jesus está na casa, numa mesa, comendo com quem não presta, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Irmãos, de corrupto passou a ser filho. É interessante esse texto porque Zaqueu se tornou como criança. Você não vai ver um homem adulto correndo como a gente corre. Na época de Jesus, isso não era comum, homens andarem correndo para a rua. Quem corria na época de Jesus era criança, menino. Quando Jesus está chegando em Jericó e vai chegando perto do sicômoro, a Bíblia diz que Zaqueu correu. Ele se despiu do seu status. Ele se comportou como criança. Ele correu nas ruas de Jericó e subiu naquela árvore. A figura de Zaqueu, de uma autoridade pública. Como é que um homem de autoridade pública vai cometer essas gafes e sair correndo esbaforido na rua para subir numa árvore? Imagine um Zaqueu com uma autoridade correr e subir numa árvore. Isso é coisa de menino. Isso é coisa de gente que sabe quando tem um desfile militar? Quando tem uma coisa, um circo está passando na rua, fazendo a propaganda, e os meninos, a gente vai correndo atrás. Isso é coisa de menino, é coisa normal. Mas para Zaqueu não. Zaqueu é um adulto, mas agora ele se comporta como um menino. Ele corre para ver Jesus. Ele até sobe numa árvore. Ele estava procurando Jesus. Quando ele corre, Zaqueu está procurando Jesus. Mas segura essa. Mas na verdade era Jesus que estava procurando Zaqueu. Ele corre para ver Jesus, mas ele não sabe, Jesus já está indo até a direção dele. Jesus procurava um perdido. Jesus encontra um perdido, e esse perdido encontra um recomeço. Porque para Jesus o passado não interessa, mas o futuro interessa. A multidão que acompanhava Jesus murmurou. E mesmo Jesus abandonado, ele entra na casa de Zaqueu. Porque para Jesus, o que interessa é o futuro, não é o passado. Levante a sua mão bem alta para o céu se você receber isso. E repete comigo bem forte: para Jesus. Está fraco, diga: para Jesus não há interesse no meu passado, mas há um interesse dele pelo meu futuro. Escute,
Algumas pessoas podem ser abutres e até se alegrarem com os nossos erros do passado. Algumas pessoas, secretários do diabo, de Satanás, gostam de vir e ficar alfinetando e dizendo: mas você, por quê? E etc. Algumas pessoas podem até se alegrar com o seu erro, com o seu passado. Mas deixa eu te dizer, mas todos nós temos erros e temos pecados. É que alguns se tornam públicos, os outros não. Outros não se alegram com a nossa conquista, com a nossa vitória. Tem gente que, como eu e você, não se alegra. Tem alguém aqui que não se alegra com o seu passado? Apesar de eu e você não nos alegrarmos com um passado onde erramos, falhamos, escute isso: você está na casa do pão, você está na casa do Pai, e Ele quer mudar o seu futuro. Apesar do passado ter sido ruim, apesar de ter gente que fica celebrando o teu passado, Jesus está dizendo: deixa eu entrar, que eu vou mudar a tua história, vou mudar a tua vida, vou apagar isso. Mas as pessoas que conviveram comigo, elas vão ter o seu passado. Querem? Fica para eles. Porque o que Deus tem para quem nele confia é muito maior, é muito melhor. Eu fecho com você dizendo que as nossas atitudes, como a de Zaqueu, que corre para a árvore, elas sinalizam onde nós podemos chegar. Quando ele corre para aquela árvore, ele toma posturas de menino para honrar, para estar com Jesus. Eu fico pensando quantos de nós que já não dão glória, já não glorifica, que está preso no ritualismo. E Jesus disse: olha, quem não se comportar como esse menino, essas crianças, não entra. Esse Zaqueu aqui, ele sabe a miséria de vida que ele tem, mas ele corre para ver Jesus, e Jesus é que está atrás dele. É interessante, porque o texto diz que quando Jesus entra na casa de Zaqueu, ele dá duas declarações, e aí o texto diz que corta ali, ele para de falar e é Jesus quem fala. O texto diz que ele disse assim na mesa, ele determinou, repete comigo, determinou, ele decidiu. Olha o que ele fez, ele disse: Senhor, eu vou pegar metade dos meus bens e vou dar. Como? Até um minuto atrás você era um cara sujo, corrupto, amava mais dinheiro do que tudo. Ele diz: não. Ele fez muito mais. Ele disse: eu pego os meus bens. Olha que coisa interessante que ele diz: eu resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. Então, de tudo que Zaqueu tinha naquela época, e ele era rico, não é gente metida a rico, ele era rico. Ele disse para Jesus na mesa, aonde aquelas pessoas largaram Jesus, ele disse: eu resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. Mas tem um negócio aqui interessante, que a gente fecha de fato. Na lei de Moisés, no livro de Levíticos, no capítulo 6, diz assim: quando um ladrão confessar o seu erro, quando ele voluntariamente declarava que ele tinha furtado, que ele tinha roubado, ele era obrigado pela lei a restituir o bem com 20% a mais. E ele tinha que levar uma oferta ao Senhor pelo seu pecado. Agora veja para mim se aqui não teve mudança. Esse homem diz assim: metade eu dou hoje para os pobres dos meus bens.
Mas ele vai mais além. Ele diz: eu pego e restituo aqueles que eu lesei. Eu não vou dar 20%. Eu vou pagar 4 vezes mais o que eu roubei deles, o que eu tirei deles. Sabe quem faz isso, irmão? Quem está arrependido, quem quer mudar de vida, quem realmente deseja uma nova história. Tem coisas na vida, tem erros na vida, que às vezes a gente não pode reparar. Tem pessoas que já não estão mais perto da gente, morreram. Tem situações que você não pode mais reparar, uma desonestidade, alguma coisa nesse sentido. Mas você pode se consertar com Deus. Mas tem coisas que, como Zaqueu, a gente pode restituir de volta. Tem coisas que, como Zaqueu, ele diz: eu abro mão de metade dos meus bens. Jesus não pediu isso para ele, mas ele falou com o coração. Segundo, ficando com metade, ele ficou com muito. A gente não sabe o valor da fortuna, mas o texto diz que Zaqueu, ele propõe, ele declara que ele vai devolver 4 vezes mais. Sabe o que é isso, irmão? Para quem era ganancioso ao dinheiro. Sabe o que é isso? Para quem vivia escravo do dinheiro. Isso é mudança de rota. Isso é mudança de mentalidade. Eu vou devolver. Eu furtei de você 10, eu vou te dar 50. Os 10 que eu peguei e mais 4 vezes que eu te roubei. Eu te levei 2 gado, pois eu vou te pagar 4 vezes mais. Eu vou te dar 8. Zaqueu tem uma atitude, porque dali para frente, para Zaqueu, o passado não faz mais sentido, mas o futuro que Deus, através de Jesus, está oferecendo para ele. Pense nisso nessa noite, meu irmão. O teu passado não é mais importante do que o teu futuro. O que você não acertou, fazer o quê? O que você e eu erramos, fazer o quê? Mas o meu futuro é mais importante do que o meu passado. Entende isso? Saia daqui hoje pensando nessa palavra, que apesar de tudo, esse Jesus que é desprezado por muitos, que não tem muita gente que o procura, nem que venha à casa dele, esse Jesus está dizendo: eu te ofereço um futuro melhor que o teu passado. Mas o que eu faço com o meu passado? Dê para quem quiser, deixa para o diabo gosta de passado, e por isso que ele se levanta para fazer essas coisas, porque enquanto ele gosta do nosso passado, ele não sabe o futuro que Deus vai ainda fazer com a gente aqui. Aquele ele já sabe. Então, meu irmão, dessa noite em diante, levante sua cabeça, tome as decisões que você tem que tomar certas daqui para frente. Se você fez algo, alguém, essa pessoa, você tirou, restitua. Zaqueu, ele pegou, ele deu metade dos bens, ainda ficou com dinheiro. E você sabe que as pessoas, por causa de dinheiro, são fogo. Ele disse: eu devolvo 4 vezes mais. Qual foi a declaração de Jesus? Fique em pé. Jesus disse assim: hoje veio salvação nesta casa, porque esse também era filho de Abraão, filho de Deus. E o Senhor está dizendo para todos nós essa noite: receba a presença, receba a graça, receba o alívio, receba a graça, olha, extraordinária que Ele está te dando, porque o seu futuro